pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um Connect Us Podcast. Juntamente comigo está a minha esposa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Connect Us Podcast. Olha só, antes de nós apresentar o nosso convidado de hoje, já vou pedir pra você, desde já, dá um coração aí pra gente, pega essa flechinha aí e envia pra pessoa que não pode perder, porque o papo hoje tá top demais, tá bom? Por favor, compartilhe que a gente vai falar pra vocês o que aconteceu com tudo isso hoje já. Se eu falar pra você que isso já foi gravado 2 vezes, você vai nos ajudar muito mais, seu gatinha? É verdade, gente. Teve os problemas técnicos, mas nada de abalar, entendeu? O importante é que o nosso convidado tá aqui firme e forte, prontíssimo pra falar um papo muito interessante, não é verdade? Muito interessante, vai ser pano pra manga. Juntamente com a gente está o pastor Ricardo! Thank you, guys. Gente, Que responsa, hein? que resposta, que privilégio Thank pra you. gente, pastor. Você está aqui, thank you, meu mano. Obrigado. Vocês. Thank you, guys. Ter Thank you, Pela tá sua guys. garra, suportando aí a gente. a coragem, eu Quem- fico, eu quem gravo, vou persevera- estar com vocês. Alcance a misericórdia. Pessoal, olha, Aleluias. pra você saber Oh. o que já aconteceu, esse homem tá até intercedendo. Ele chegou aqui 11 horas da manhã, ele saiu de casa, né, pastor? Você saiu às 11 horas da Foi manhã. quase 11 horas. Quase 11 horas, enfrentou 1 hora de viagem pra estar aqui, nem sei, trânsito, 1 hora de viagem, plus trânsito. Nós tivemos 2 horas, 1 hora e 50 de bate-papo, de mesa. O sistema deu um problema e não foi possível ficar gravado. Fomos almoçar e voltamos a gravar agora Estamos aqui felizes porque estamos gravando novamente. com um café. E agora já é 7h30 da noite, para ser específico. Estamos aqui com o nosso amigo pastor Ricardo. Pastor Ricardo, mais uma vez, apresente pro povo aí quem é você, quem é o pastor Ricardo. Ricardo Martins. Aleluias. Bom, marido da Alba Cristina, né, meu amor. Minha família linda, Luna, o Noah e o Ben. E peregrino nessa terra que o Senhor Jesus nos enviou a pregar o Evangelho e também a expor, né, algumas divergências e incongruências aí relacionadas àquilo que o maligno tem tentado construir e nós estamos buscando construir algo, né? Então Deus tem abriu os meus olhos para que eu pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai falar agora. E qual assunto que a gente vai falar? A gente vai estar falando um assunto que está sendo muito Comentado, né? problemático, muito polarizado, né? Então, uma polarização muito grande nesses últimos dias. E eu vou começar fazendo já uma pergunta para o pastor Ricardo. Lá vem Pastor, com polêmica, sem treta, mano. Vamos embora, Varão, sem treta, que é mistério, varão. vamos colocar aí para o homem responder. Pastor, o que é comunismo na igreja? Você está trabalhando muito com esse tema. O que é comunismo na igreja? É forte isso, né? Parece uma utopia louca, muito distante de ser alcançada. Chega a dar até medo, né? Quando fala comunismo é algo que traz medo. Na igreja. Essa galera aí do deixa disso, tem muita gente, né, do deixa disso, né? Isso é loucura, você tá viajando, você tá tomando chá de cogumelo. Sério, falam assim comigo. Essa falta de respeito completa comigo. Enfim, isso aí Nas é redes outra... sociais. Nas redes Você é sociais. bem ativo em rede social. Sim, e Já fala sua rede social aí, para o povo já te seguindo você já. @Ricardo Martins, coloca aí, @Ricardo Martins, e assim, pega leve comigo, tá? Porque... E eu não tenho muito filtro, não sou muito politicamente correto. Eu não sei o que é ser politicamente correto, né? Eu venho desse espectro de visão muito diferente, né, que não tem muita concordância com a visão do evangelho, que é, né, a visão socialista. Eu já fui adepto, né, já fui uma pessoa que perseguia esses ideais na minha vida um dia, e aí eu comecei a entender as divergências, as incongruências, as discrepâncias e aquilo que realmente o socialismo queria na igreja, né? E aí eu comecei a acordar, eu acredito muito, né, que isso é um despertar. Deus desperta as pessoas para isso. E quando a gente fala sobre comunismo na igreja, muitas pessoas, às vezes, elas ficam assim,
algumas ficam pensativas o que é isso, outras têm um olhar mais cético, tipo, esse cara é maluco. Ou então as pessoas debocham, que geralmente são as pessoas que têm mais esse ideal socialista que debocham de mim. Mas exatamente por causa disso, né, brincando aqui, fazendo aqui um paralelo, os humilhados serão exaltados, que muitas pessoas têm, eu tenho alcançado muitas pessoas têm vindo até a mim, conversado comigo, têm tirado dúvidas, perguntado. E assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês terem me convidado, porque é mais uma porta que Deus está abrindo e mais uma oportunidade para a gente poder falar com as pessoas, com o público cristão, porque esse é o alvo, né? Eu tenho, às vezes, participado de algumas palestras, tenho dado algumas palestras, e no meio dessas palestras muitas pessoas param e me perguntam, só que como é palestra tudo muito rápido. E aí eu comecei a postar no meu Instagram algumas coisas. E as pessoas começaram a se engajar, a entrar, a curtir, compartilhar e tudo. E hoje eu comecei já a criar uma conexão, uma ponte com essas pessoas. E elas me perguntam muito o que é o comunismo dentro da igreja, né? O comunismo, ele na igreja, a gente fala assim, quando a gente fala assim, comunismo, né? Eu falo que o comunismo é o culminar de tudo, é onde tudo vai acontecer por último. Porque antes disso nós temos alguns processos sociais e ideológicos que o comunismo quer fazer com a gente. O comunismo é o final de tudo, é aqueles que estão lá em cima já entendendo aquilo, eles vão implementando e abrindo lugares para que o comunismo seja implementado. E um deles foi dentro da igreja. Porque, reparem bem uma coisa, toda revolução esbarrou na igreja. Todas as revoluções esbarraram na igreja. Deus não criou um partido político, um ideal político, uma filosofia política. Deus não criou um Estado, Deus não criou um país. Deus não criou nada, apesar do povo de Israel ser considerado um povo. Ok? Ponto. Os filisteus, enfim, todos os outros povos eram considerados povos, porém a gente não tinha país, não existiam essas fronteiras como tem hoje. O povo habitava uma região, a região tal, a região, né, era designada por uma região. Deus não criou países, Deus não criou fronteiras, estados, Deus criou uma família. E o que o comunismo hoje deseja? Destruir as famílias. Sim. E dominar as famílias. As famílias serão uma chancela, algo permitido por eles. E todas as famílias que forem permitidas serão famílias o quê? Eu vou te dar um exemplo, tá? Coreia do Norte. Quem são as famílias que comem banana, que comem maçã, que tomam iogurte, que tomam suco na Coreia do Norte? As famílias permitidas. Por quem? Pelo governo. Uau. Sim. Não são toda a população. Não é. Pelo contrário, a maioria da população norte-coreana, eles têm uma quantidade X de alimento para consumir, eles vivem de uma escassez de comida muito grande, eles já acostumaram com isso, eles vivem perto da linha da fome, não todos vivem na linha da fome, porém, a diversidade de alimentos deles é muito limitada. Aqueles que comem bem, que moram em apartamentos bons na capital, ou apartamentos bons em cidades grandes da Coreia do Norte, são aquelas famílias mais fiéis ao governo. E quanto mais fiel ao governo, mais moral você tem e mais você vai comer bem. Então o comunismo ele quer a destruição das famílias, mas da liberdade das famílias, de ser quem elas querem ser e como elas querem ser. E toda revolução, se perceba que toda revolução e tentativa de se implementar uma utopia ou um governo comunista, um governo socialista, ele esbarrou na igreja. A China, ela nunca foi considerada um país que é muito forte no cristianismo, certo? Nunca foi um país cristão. Verdade. A China, ela passou por um processo de uma China milenar, aquela China bem asiática, para uma China comunista. O Japão já flertou. Eu tô rindo do dedo. O meu dedo. A gente. Corte. Essa câmera aqui. Essa câmera aqui. O meu dedo. O frango. Corante do frango ficou no dedo, mas. Eles vão cortar isso depois. Que é mais saudável. Eu vou até abrir Engraçado que a gente tá sério, aprendendo o que é comunismo na igreja. Pô, a Liliane tá olhando pro dedo do pastor. Caraca. Mas tá esquisito, tá estranho. Isso aqui, Desculpa, galera. Eu acho que me colocaram alguma tinta aqui pra poder me marcar, enfim. Não, porque o frango era do pitinho amarelo, meu pitinho amarelinho.
menos, vida. Eu tenho que me concentrar. Mano, a gente falando de um assunto sério. Tá bom. E aí, ela começa a rir. Foi mal, galera. Vamos Vou dar continuar. uma distraída, entendeu? E- Só prestar atenção, Tá, né? e a liberdade que a gente tem, que hoje a gente pode comer aquilo que a gente quer, até sujar o dedo de frango. De frango. Porque nós temos. Nós não Porque estamos nós no temos. país. Nós não estamos no país comunismo. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas será que a América tem essa possibilidade? Sim, Sim. sim. E o Brasil? Sim, Sim! sim. Resultado de outubro for diferente. Porém, se o resultado das próximas eleições forem diferentes daquilo que o povo quer hoje, o Brasil é o último país que ainda resiste, junto com os Estados Unidos, contra o comunismo. Porque o atual presidente americano não é os Estados Unidos e o ex-presidente brasileiro também não é o Brasil. Os Estados Unidos é o povo americano e o Brasil é o povo brasileiro. E hoje, pelo clamor popular, pelas manifestações, o que a gente vê hoje, o que é que o povo brasileiro quer? Quem o povo brasileiro quer? Quem vocês acham, estão vendo assim, que está mais claro que o povo brasileiro quer? Pela mídia, quando eu olho pela mídia, rede social, tudo isso. A esquerda? pa- Não, a direita, a mim. Olha assim pra direita, minha filha. A direita, porque tu vê... Não tem nem o que ver. Olha o 7 A de direita é setembro. bíblica, né? A direita é bíblica. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita, né? De guarda, A mão de- direita. Ele ainda falou assim, pela mão direita. Tá escrito. Mas vai, continua. Não, é porque pelo que eu vejo, eu não tô no Brasil, mas pelo que eu vejo pelas redes sociais, por tudo que tá na minha frente, a direita é muito mais forte. Só que o problema é que parece que o outro lado, a mídia tá tão querendo ajudar o outro lado, que a mídia distorce na TV. Uhum. Então mostra pro povo o contrário do que o povo tá vivendo. E sabe o que a mídia está fazendo? A mídia está fazendo o que ela sempre fez. O que você acha que a mídia está fazendo? Interessante, eu perguntando vocês, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas nesse sentido. O que vocês acham que a mídia está fazendo? Nesse momento de campanha do Brasil, você está dizendo? Independente da campanha, assim, no geral, o que a mídia vem fazendo nos A mídia últimos só 2, pode- 3 anos? A mídia está distorcendo toda a verdade. Você vê... O que ela está fazendo? Como é que é? Distorcendo Ah, ok. Muito bom. Está distorcendo a... a verdade. Muito bom. Tá distorcendo. A mídia sempre apresenta o outro lado. O que vai favorecer, Às favorecer vezes, a ela, né? Eu digo nem o Favorecer. outro lado. Essa palavra que a Liliane disse encaixa melhor. Ela mostra um lado que vai favorecer a mídia. Porque Diferente, é, o que tá diferente dando ou não. o que é bom, o que é ruim, o que favorece. Tá tendo um favoritismo nessa situação. Muito bom. Desinformação. A palavra desinformação vem do eslavo ou do russo desinformatia. Desinformatia é uma palavra que foi criada, não existia essa palavra desinformação. Desinformatia foi uma palavra criada na Rússia soviética. E aí o mundo inteiro começou a conhecer a palavra desinformação. E quando nós informamos, nós estamos repassando fielmente, transmitindo somente aquilo que nós ouvimos. Agora, quando nós distorcemos aquilo que nós ouvimos para apresentar, eu agora estou desinformando, porque quando eu reporto algo, eu estou informando, eu estou reportando aquilo que é um fato que está acontecendo ali. Ponto. Porém, quando eu vou fazer a distorção dessas coisas e coloco essas coisas adiante, eu desinformo. E existem várias formas de desinformação, existem vários métodos de desinformação. E é exatamente essas estratégias de desinformação que hoje nós estamos presenciando, que nós estamos vendo que a mídia está fazendo, e não está surtindo o efeito que eles gostariam que surtisse, porque o povo hoje acordou, eles Porque também... hoje, na verdade, hoje o povo tem muito acesso à informação, né?
Porém, ainda se tem muita informação desencontrada, Distorcida. muita desinformação no Brasil. O jogo da mídia social, por exemplo, a Alemanha recentemente veio a público para poder confessar que 20% dos perfis de Instagrams de política na Alemanha eram instrumentos de desinformação. Caraca. E eu não duvido que existam sites cristãos no Brasil, páginas de Instagram, de Facebook, que são utilizadas como instrumento de desinformação. Ah, fato. Com certeza. Com certeza. E isso fica muito claro quando nós vemos vários canais de YouTube, de Instagram, várias páginas que falam tudo o que eles querem e nunca caem. Quando nós estamos ali claramente vendo que quando um grupo cristão conservador ou um grupo cristão que vai contra algumas ideias que é um lado que tenta, né, distorcer ou desinformar, quando você vai contra aquilo, você é facilmente censurado, bloqueado, enfim, suspenso. Isso que é importante a gente apresentar, sempre tá ali, sempre dando a nossa cara a tapa, apresentar a verdade, né? Falar a verdade. Sabe? Influenciar. Igual Deus fala. Deus manda a gente, vai, influencia essa geração. Vai pra frente, faça. Por isso que é importante a gente falar isso, fazer isso. Sim, a verdade liberta. A verdade liberta. Transforma, né? Transforma. E é exatamente isso que os comunistas viram na igreja. Tá? Hoje hoje a gente já conversou e a gente pode compartilhar aqui durante o podcast. Nós fizemos um filme chamado Enemies Within the Church, chamado Inimigos na Igreja. E vocês viram ali o trailer, depois eu vou mandar para vocês. Muito bom trailer que eu vi, se puder. Vai estar no link aqui do vídeo. Eu posso compartilhar? Pode compartilhar. O filme não é de graça, porém o trailer é de graça. É de graça. Isso, vocês podem ver o trailer. E ele ainda está só em inglês, mas a gente já está trabalhando na tradução do filme completo em português. A gente vai lançar mas ele é legendado, no Brasil. Né? Tem a legenda, ainda não tem a legenda. A gente está trabalhando também na legenda. Você tem um link no YouTube onde que as pessoas podem ver esse trailer? Tenho. Depois eu vou mandar para vocês. Okay. E vocês vão colocar aqui. Eu vou colocar o link aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu vou mandar o link para eles poderem assistir lá o trailer. E o trailer legendado também tá no meu Instagram. Tá? E depois, se quiser, o trailer tá no Instagram. @ Ricardo Martins PR. Isso. Então, o mesmo processo acontece na igreja. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês falaram assim que a gente usa essa expressão. Um lobo em pele de ovelha pode causar um estrago muito grande. Mas um lobo em pele de pastor pode criar um estrago muito maior. Pior, né? Nossa. Vai acabar com as ovelhas. Imagine vocês que nós estamos aqui como cristãos fazendo um trabalho honesto, compartilhando o evangelho, levando a mensagem, filmando um podcast, fazendo um vídeo de YouTube com seriedade, com carinho, com amor, levando o melhor de Deus para as pessoas. E do outro lado, tem pastores, tem líderes evangélicos, tem influencers evangélicos do outro lado da ponte, intencionalmente desinformando os cristãos, chamando os cristãos de toda sorte de palavras. Eu quero me ater de falar essas palavras aqui porque talvez a gente pode, sei lá, acontecer alguma coisa com a gente. E dizendo que essas pessoas que estão desse lado apoiando, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ou a direita, ou os conservadores, são politiqueiros e que agora eles estão aí apoiando um cara que é um totalitário, ditador, enfim, eles vão falar qualquer coisa. Agora, essas pessoas estão fazendo isso intencionalmente, porque existe tudo que acontece, tá? Dentro desse plano de desinformação, ok? Isso beneficia a esquerda. E hoje, se a gente olha o espectro da esquerda, eu tô te falando de um lugar que eu vim dele. Tá? Eu já fui um dia um cristão de esquerda, um cristão
que realmente acreditava na esquerda e no socialismo e na utopia do comunismo. Sério? Eu acreditava Já nisso. votou no 13? Já. Quando que tu deu Já. Eu também votei. Votei, fiz campanha. O que você pode se imaginar? Eu votei no Brasil uma vez pra presidente. E foi... Quando que tu deu a chave, a virada de chave? 2016. Uai, por quê? Que a chave virou mesmo. Porque eu comecei a ver que a esquerda não fazia sentido a esquerda. Eu me desinteressei um pouco de política na minha caminhada cristã ali a partir de 2012. Eu me desinteressei um pouco. Eu era muito engajado, desinteressei. Em 2016 eu tive meu despertar. Eu acredito que esse tempo que eu adormeci em relação à política, em relação à visão de sociedade, visão cultural e tudo, foi um despertar muito. Em 2016, quando o Donald Trump foi eleito, ali uma chave começou a virar dentro de mim. Porque eu vi que o lado que eu acreditava estava completamente errado. E aí eu comecei a ver as discrepâncias, né? Completamente lados opostos. Deus, a vida, o amor à família, o amor à propriedade, a propriedade individual, né? O direito à propriedade que a gente tem aqui nos Estados Unidos, ou seja, a sua terra é sagrada, é sua. Tanto é que a arma que as pessoas têm aqui nos Estados Unidos, o direito, né, ao porte e tudo, é para proteger a sua propriedade, ou seja, a propriedade privada, que ela é extremamente respeitada. Então, quando eu comecei a entender esses valores, eu vi a diferença que tinha entre o evangelho, né, e a liberdade que Deus nos dá e como a gente enxerga para aquilo que eu acreditava no passado. Então, tudo aquilo ficou para trás. Eu entendi que aquilo não fazia mais sentido para mim. E como que você lida? Pastor, você pastoreando, sendo pastor, apesar que você não pastoreia uma igreja, você não é pastor local, né? Você é pastor e você desativou. Isso foi essa chave que virou em você, que você colocou o comunismo na igreja. Como que tu associa isso, né? Você associou isso e começou a trazer suas palestras. Ser um influencer, está sendo uma voz hoje, principalmente para nossa... Está sendo um despertar aqui na comunidade brasileira, aqui nos Estados Unidos, no Instagram, na rede social, isso, comunismo na igreja. Como que isso fez essa junção? Porque o marxismo, né, o comunismo na igreja, o comunismo nasceu da ideia de um filósofo chamado Karl Marx. Ele escreveu, né, o Manifesto Comunista. Ele é o autor desse manifesto. E o Manifesto Comunista é como se fosse a Bíblia de todo comunista. O guia de vida de qualquer revolucionário. Então, com esse guia revolucionário nas mãos, eles aplicaram essa ideia revolucionária de uma utopia onde todo mundo tem direito às mesmas coisas e ninguém é diferente, todo mundo é igual com os mesmos direitos. Tá? E ali, Marx escreve, né, sobre a morte de Deus. Karl Marx, essa frase é dele, que a religião é o ópio do povo. Ele prega a morte de Deus. Ele... Até os 17 anos de idade, Karl Marx foi um cristão. Ele estudou em colégios cristãos, ele era um cara de família e tudo, e ele foi estudar fora da sua localidade, lá na Alemanha, né, na Germânia, na época. E ali ele começou a mudar, a vida dele começou a mudar. E aos 18 anos, 17 para 18 anos, ele começou ali filosofia e muito inteligente, começou a estudar e ele começou a fazer alguns poemas. E todos esses poemas eram desconstruindo a Deus, até que ele escreveu uma carta para o pai dele falando que não precisava mais de Deus. E o conselho do pai de Karl Marx para ele foi: eu sinto muito por isso, meu filho. E colocou para ele assim: tome muito cuidado na sua jornada. Essa foi a carta-resposta do pai de Karl Marx para ele. E Karl Marx, ele pregou durante toda a vida dele a morte de Deus. Ele criou uma filosofia que desconstruía Deus e mostrava que ninguém mais precisava de Deus na sociedade, porque tudo era matéria. Então ele pregava... Deus, na tese dele, Deus morre, não ressuscita, obviamente. Deus não existe. E ele disse: eu vou matar a Deus. Eu disse anterior, repetindo, que no livro A História Ilustrada da Igreja, volume 2, tem a história de Karl Marx, nesse livro vai mostrar quando as igrejas, quando o povo começa a conquistar a terra, conquistar o Brasil, conquista a terra, os povos, né? Conquistar as terras, tem a narração
da história de... E como foi Karl Marx. forte, né? Naquela época. 1800 a partir de 1835, né? Olha só, nós estamos em ali, 2022, isso ainda é forte. Porque e é um, muito forte. é um problema que não veio de hoje, é um problema que vem do passado, né? Porém, tem um background aí, tem um pano de fundo espiritual nisso tudo. O maligno sempre É, rodeia na terra. eu disse que Karl Marx era cristão, certo? A família dele era uma família cristã. Ele era um atribulado. Frederick Engels, sim, claro, um atribulado. Um gadareno. Ele era um gadareno. Bom, ali era uma legião de gadarenos. A história dele, assim, todos os biógrafos contaram a vida de Karl Marx. Ele não penteava cabelo direito, ele fedia, a casa dele cheirava mal, ele viveu pobre durante a vida toda. Frederick Engels, que foi o parceiro dele também, né? Escreveu muita obra também, que era o comparsa dele. Ele era rico e bancou ele durante muitos anos, Karl Marx. Para você ter uma ideia, o Karl Marx, a vida dele foi tão demoníaca que ele consentiu, ajudou na filha e no cunhado suicidar na frente dele, sim. Que? Aham. Tirar a própria vida. Sim, Cara, sim. isso não é normal, não. Ele lia poemas para a filha dele de um certo homem que era um fantasma que vinha de noite para poder matar todo mundo. Sim. Tem poemas chamado Oulane e tal. Ele certamente tinha problema. Sim, sim. E sabe quem escreveu sobre ele, muito sobre ele? Um autor cristão maravilhoso, um dos maiores cristãos que já pisou nessa terra, um dos grandes homens de Deus. Ele foi o fundador da missão A Voz dos Mártires, pastor Richard Wurmbrand, um romeno que foi preso pelos soviéticos depois de negar o comunismo e aceitar a Cristo, se tornou um pastor, batizou centenas de pessoas, ficou preso mais de 18 anos, sua esposa também foi presa por anunciar Cristo na Romênia soviética na época. Qual é o nome do pastor? Richard Wurmbrand com W. Ele veio para os Estados Unidos, morou na Califórnia e depois, se não me engano, no Oklahoma, no Kansas, que está a missão Voz dos Mártires. E ele escreveu um livro chamado Marx e o Satanismo. E no livro ele afirma que Marx era satanista. Eu já ouvi falar desse livro. Mas nunca li. E ele é um dos pesquisadores que também conta de que somente parte, entre 20%, 15% a 20% das obras de Karl Marx foram realmente publicadas. Os outros 80% estão guardados. Por quê? Por que as obras de um filósofo marxista tão famoso como essa, a maior parte das obras dele estão guardadas? Por quê? Tá a pergunta, por quê? Vocês querem a resposta? Quero. Para. Porque 80% das obras dele são obras satânicas, falando sobre o satanismo. E agora vem a parte mais sórdida de todas. Quando nós lemos a Bíblia, nós enxergamos e olhamos a Bíblia como o reino de Deus vencendo sobre a terra. Porém, nós sabemos que vem quem? O Cristo. Ele vem para fazer o quê? Para reinar. Ótimo. No reinado do anticristo, para ele poder reinar, a gente precisa de ter o quê para ele reinar? Um ambiente próprio para poder reinar. Claro. Um governante, para ele poder governar um país, ele precisa de ter o mínimo de governabilidade. O que é? Alguns deputados que o apoiam, uma quantidade de leis, ou seja, existe uma organização por trás desse sistema dando base e apoio para ele poder governar, certo? O campo vai estar preparado para ele, né? E você pode ter certeza nisso que eu vou dizer agora. O marxismo é um desenho, tá, da nova Babilônia, do novo sistema babilônico na Terra que vai dar esse pano de fundo pro anticristo poder reinar na Terra. E essas obras que estão ocultas, elas estão escondidas, ou seja, elas estão na escuridão, elas não estão na luz, não é verdade? A Bíblia diz que as obras das trevas precisam de ser expostas, né, para que haja luz sobre as obras das trevas. Então as obras de Karl Marx estão escondidas. E aí é que mora o perigo que pouca gente sabe. Muitas pessoas ficam, o comunismo na igreja. E quando eu começo a falar de comunismo na igreja, eu começo a mostrar que as pessoas, porque Karl Marx foi o fundador do comunismo, certo?
Ele foi um fundador. Ele é o pai do comunismo. E como que se aplica o comunismo? Através do socialismo. Você trazendo uma ideia de que as pessoas precisam de ser justas uns com as outras. E você, por exemplo, o que faz um atleta ser melhor? O espírito de competição. O seu tempo de preparo, de competição. Sim. E também existe o talento que a pessoa já nasce com ele. Mas a dedicação, disciplina, Dedicação, tudo disciplina, faz toda a diferença, toda a não faz? Com certeza. Tá. E para um atleta competir, qual é o maior incentivo dele para ele poder competir? De saber que ele vai o quê? Ganhar. Ganha. Um prêmio ou uma recompensa financeira? Às vezes, eu creio que pro atleta nem o prêmio e o financeiro. Quando a pessoa ama o que faz, a pessoa quer vencer porque ele ama o que ele faz. Tá. Ótimo. Mas por mais que a pessoa ame o que faz, não tem nenhuma recompensa, um dia ela cansa. Gatinha, a pessoa, assim, eu acredito que a pessoa vai cansar porque ela vai ter que fazer outra coisa para sobreviver. Exatamente. Porém, Exatamente. ela não vai deixar de treinar e dedicar porque ela faz. Claro, ela não vai poder dar 100%, vai dar 50%, mas ela não vai deixar de fazer, porque ela ama. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um atleta de MMA que luta no UFC, por exemplo, tá? O nível de competição dele é altíssimo. Ele tem que treinar todos os dias da semana. Se ele deixar um dia de semana sem treinar, fazendo atividade física, ele comer durante um dia de semana, ele só come, não adianta, tá? Aquele atleta que tá no UFC, ele tá ali para poder o quê? Para ganhar um cinturão, certo? Vocês tiveram recentemente aqui um convidado que é um atleta, tá? Todo atleta como ele quer chegar lá, ele faz o que ele gosta, ele ama fazer o que ele gosta, porém, se ele não é recompensado, como que ele vai? Primeira coisa, um atleta sem dinheiro para poder ser patrocinado, se não tem nenhum patrocínio, não tem dinheiro, não tem nada, como que ele vai viajar? Com a academia boa que ele vai treinar? Quais são os equipamentos que ele vai treinar? Não adianta. Como. Ou seja, ele precisa ser recompensado de alguma forma por aquilo, certo? Por exemplo, um pastor de igreja, né? Não adianta, por exemplo, a igreja ter um pastor e a igreja não honrar o seu pastor financeiramente, que dá a vida dele pelas ovelhas e dá o melhor, e é digno o trabalhador de seu salário. Então, uma das coisas importantes é saber entender que o pastor precisa de ser assalariado para que ele possa não ter outra função além da função pastoral, para que ele possa se dedicar cada dia mais pela igreja e pela vida da igreja, o que é natural. Agora, voltando à questão de competição, tá? Porque na igreja a gente não está falando de competição. A gente está falando de competição. Agora eu estou mostrando só uma questão da competição que eu quero traçar um paralelo para você poder entender. Todo atleta do MMA, vamos supor a categoria peso leve, tem 100 atletas só da categoria peso leve. E tem os top 10 ou top 15, que são os caras que são os 15 melhores ali. Um quer arrancar a cabeça do outro, porque todo mundo quer o prêmio, certo? Por que eles querem fazer isso? Porque eles querem a recompensa financeira, ok? Tá. Aí a minha colocação é essa. Se eu sou um dos candidatos ao título, ao cinturão, e você também é um candidato ao cinturão, eu vou lutar com você, eu e você. E você sabe que tem um prêmio de $1 milhão em dinheiro, tá? Se eu perder para você, você vai querer todas as vezes que ganhar 1 milhão repartir 500 mil comigo? Mano, olhando pro teu tamanho, eu vou fazer um rachado contigo antes já. Faz a pergunta pra mim. Tô brincando. Você vai querer repartir o dinheiro não, do título de que jeito você nenhum. suou, que você Não. lutou, que muitas vezes você quebrou uma mão, não falou com ninguém nada. Não De jeito tem nenhum. Você me derrotou, você vai me dar 500 mil do seu prêmio? Não. É isso que o socialismo quer. Então, o socialismo ele quer isso. Ele quer tirar de nós o senso de competição. Vamos supor que a gente está vivendo uma fome muito grande e a gente não tem carne nenhuma para comer. Nenhuma. Tá? E eu guardei um boi para eu poder comer. Todo mundo tem comida, porém carne não. Certo? Certo. Beleza. Todo mundo comeu sua carne toda. E eu guardei a minha carne porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Parábola das 10 virgens. O azeite de algumas, as que não foram prudentes. Eu guardei a minha carne. Eu tenho carne para comer. O outro não tem. Mas lembrando, todos têm comida. Não estou falando que estão passando fome, não. É uma escassez, porém eu tenho carne. Somente carne. Tem arroz, tem feijão, só não tem a carne. Eu sou obrigado a dividir carne com todo mundo? Não. O comunismo vai lá na minha casa, toma minha carne e dá para todo mundo. É isso que o comunismo faz. E é isso que o comunismo quer fazer na igreja. Ele quer transformar, ele quer usar a igreja, porque o comunismo é uma utopia. E aí eles pregam a morte de Deus.
Eles querem usar a igreja para poder culminar na utopia. Porém, todas as vezes que o comunismo tentou implementar a sua utopia em qualquer país, deu errado porque esbarrou na igreja. Rússia. A Rússia foi comunista durante muitos anos. E quem foi um dos maiores lutadores contra o comunismo? Papa João Paulo II. Claro que tem vários... presidente Ronald Reagan, que era um evangélico, um cristão protestante, né? E eles se uniram para poder derrotar o comunismo naquela época. Tem uma frase muito, muito interessante inclusive a conversão, né, a transformação do próprio presidente Ronald Reagan é impressionante. Se vocês pegam aí o passado do presidente Ronald Reagan, você vai ver ele falando, né, realmente sobre essa questão de caráter, cristianismo e tudo. Tem uma frase muito famosa dele que ele chega de frente para o muro de Berlim e fala: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ou seja, Mr. Gorbachev, remova esses muros, derruba, joga esse muro no chão. Porque ele sabia que o muro é que ia trazer, né, o avanço para a nossa sociedade. E essa frase ecoou no mundo inteiro. Foi traduzida para praticamente quase todas as línguas, porque é só a gente comparar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. A Alemanha que estava ali do lado do Ocidente da Europa, dos Estados Unidos, era uma Alemanha desenvolvida, a Oriental era uma Alemanha atrasada. E o que o comunismo fez? Qual foi a sacada deles? A gente não vai mais perseguir o cristianismo, porque durante muito tempo a gente sabe, o comunismo perseguiu os cristãos. Até a China persegue cristãos. Eu não sei de onde que as pessoas falam que a China a China proibiu a Bíblia nos aplicativos de celular. Você não pode mais instalar uma Bíblia no seu telefone na China. Acabou. Não pode. Você não pode mais ter uma Bíblia na China. Engraçado, né? Tipo Igual... assim... Pode falar, desculpa. Engraçado, tipo assim, eles falam, porque você é assim, porque isso é melhor, porque vamos dividir pra todo mundo, porque vai ficar todo mundo igual, vai ficar todo mundo feliz. Mas não, a Bíblia tu não pode ter. Não, mas isso tu não pode ter. Mas tu vai ter isso, mas isso não. Entendeu? Tipo, tu tem noção que, tipo, isso não... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Porque eles querem cortar a Bíblia, porque a Bíblia liberta, né? A Bíblia tem a mensagem que liberta o homem da escravidão, liberta o ser humano. A Bíblia desperta, a Bíblia... Ela destrói grilhões, Transforma. ela joga as cadeias no chão. E o comunismo é uma cadeia utópica que quer aprisionar as pessoas. E o que me preocupa muito é quando, às vezes, eu vejo, sabe? Eu tenho tido paciência, eu tenho conversado com muitas pessoas que são de esquerda e até vão me criticar muitas vezes, sabe? Eu confesso que não é fácil tratar as pessoas com tanta polidez quando eu vejo pessoas com tanta raiva vindo até mim falar e fazer alguns tipos de comentário e zombando de mim. Porém, eu tento buscar ter o máximo de cordialidade, de mansidão com as pessoas, que a maioria delas, infelizmente, elas foram dominadas por essa ideia, né? E como, por exemplo, aí as pessoas falam assim, mas o socialismo é bom. O socialismo não é bom. O socialismo é o comunismo. O comunismo é o ultra, é o mega, é quando eles dominarem a terra inteira. O socialismo são os meios que se chega até o comunismo. Então o socialismo é bom. O socialismo em Cuba deu certo? O governo cubano persegue os cristãos ou não? Sim. O socialismo na Nicarágua está dando certo? Tá terrível Nicarágua, né? O socialismo da Nicarágua persegue ou não os cristãos? Sim. Tudo que vai contra o pensamento do governo. A China antes era socialista, agora é comunista. A China persegue ou não os cristãos? A Coreia do Norte persegue ou não os cristãos? Persegue. Ter uma Bíblia na Coreia do Norte é o quê? É crime, né? Você é morto. Crime. É preso. E provavelmente, se você não for americano, não for alguém que... Tem noção, tipo um livro. Esse livro ninguém pode ler. Não, não é questão, não é um livro. Não, é a mensagem que ele traz, mas tipo a Bíblia. Entende? Gente... Tu tá entendendo porque isso? a Bíblia liberta. A palavra que o pastor Ricardo... Ela liberta, ela transforma, ela traz vida pra pessoa. Ô, pastor Ricardo, e toda essa questão, todos esses governos que você está dizendo, vem de uma cultura do liberalismo, aonde que eles começam com a intenção, querendo atingir primeiro que os pobres. Exemplo, eu essa semana encontrei com uma mulher, trabalhando no local, tinha uma mulher que
Ela é do Nicarágua. E eu falei com essa mulher, com essa senhora, poxa, como que você vê a questão do governo do seu país? Ela falou, para mim está bem. Eu fiz para ela a pergunta, mas como assim? Você está vendo o que estão fazendo com os padres, com os religiosos, com as freiras? Essa mulher disse para mim assim, eles estão fazendo isso com eles porque eles estão sendo crítico, político. E por esse fato que eles estão sendo presos. Porém, o governo ajuda os pobres. E quando o pobre fica rico? E quando a classe pobre se torna classe média? E quando a classe média se torna classe média alta, se torna pensante, se torna falante, se torna uma classe instruída? Será que o governo realmente vai querer que eles sejam instruídos? Não é que o governo ajuda os pobres. Eles utilizam de Eles dão esmolas para os pobres. Cesta básica, coisas assim. Eles mantêm eles numa prisão ideológica. E é isso que o Brasil hoje começou a mudar. O brasileiro de 4 anos atrás não é o mesmo de hoje. O Brasil está vivendo um despertar que jamais o Brasil pensou que os brasileiros pensaram que iriam experimentar, um despertamento muito grande. E é essa a importância de nós trazermos essa mensagem desse despertamento para a igreja. Nós tivemos recentemente agora um podcast, né, com várias pessoas, né, influentes dentro do meio cristão brasileiro e com o presidente da República. Sim, foi algo muito bom assistir. E ali vocês viram eles fazendo várias perguntas para o presidente e tudo. Quando que isso aconteceu em outra época? Nunca. Quando que um presidente teve coragem de sentar na frente de cristãos e pergunte o que vocês quiserem? Porque o brasileiro está vivendo um despertamento. Porque o Brasil, houveram várias profecias e várias mensagens de Deus para o povo brasileiro. E eu sei que vocês já ouviram várias dessas mensagens por aí. E que haveria uma transformação no nosso Brasil. E hoje está acontecendo isso. E eu creio que o que está acontecendo hoje é resultado de uma grande transformação. E eu vejo isso claramente. Eu enxergo isso tanto no cenário mundial, geopolítico, quanto no espiritual. De que o Brasil vai liderar as nações, vai liderar o Ocidente livre. O Ocidente que é livre, tá? Porque o Ocidente ainda é livre, certo? Uhum. O Oriente, não. Se a gente olhar o Oriente, você vai ter China. Olha a repressão que está tendo na Rússia agora. Vários soldados, várias pessoas estão fugindo da Rússia porque não querem ir para a guerra na Ucrânia. Eu estava lendo um comentário assim que fala que nunca houve tanta gente pesquisando no Google como quebrar um braço em casa para não poder para não precisar ir para a guerra. Na Rússia. Na Rússia. Exatamente. O pessoal tá, como eu faço para quebrar o braço em casa, os homens? Eles homens. vão lá, quebram o braço para dizer, não posso. Tô com o braço quebrado. Tu tem noção disso? Porque ninguém aguenta mais a repressão. Ninguém aguenta mais a mentira. A Rússia, o atual líder da Igreja Ortodoxa Russa, ele é agente da Polícia Secreta Russa. O Padre Kirill, o líder supremo da Igreja Ortodoxa Russa no passado, era um grande agente da KGB. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Ortodoxa Russa não paga imposto de importação de cigarro. Eles têm um sistema de taxação muito especial e diferente. Eles não pagam imposto exatamente porque os sacerdotes lá, russos da igreja, eram famosos por poder fazer aí transações de cigarro para a Rússia para poder ganhar dinheiro por cima de cigarro. Eles eram eles eram funcionários da KGB, a polícia de repressão soviética que massacrou os cristãos. Então, nós temos dentro da igreja muitos infiltrados. Sim. Os americanos de esquerda, os comunistas americanos de esquerda, cristãos, financiaram a Revolução de 1917 na Rússia. A coisa é muito séria. Gente, é triste. Os comunistas dentro da igreja, eles já existem há muito tempo. Porém, agora que eles estão sendo mais expostos. Tá aqui, ó, né? Mais na cara, né? Mais na cara. Você diz, então, que quando tem trocado a mensagem, olhando para o nosso cenário brasileiro,
onde que você encontra muitos líderes, onde tem trocado a pregação do evangelho por uma mensagem de caridade, está sendo o início, posso dizer, de um marxismo, como é que fala a palavra? Marxismo. Eles estão trocando a porta por uma janela. Se nós tirarmos as portas da nossa casa e colocar só a janela, vai parecer um ladrão, não é verdade? João 10:10 diz que o ladrão, né? Ele vem à noite. Enfim, eles estão trocando eles estão trocando as portas pelas janelas, para que ninguém saia e só saia quem eles querem que saia, porque eles podem travar todas as janelas. E eles fazem um recorte na mensagem, né? Um dos grandes filtros, as pessoas às vezes me perguntam, né, como identificar essas coisas, né? Bom, uma das formas de nós identificarmos os pastores que são marxistas, e quando eu digo marxistas, eles não são, não necessita ser propriamente progressista, porque dentro desse âmbito marxista, nós temos pastores progressistas que são pró-escolha, pró-choice. Pró-choice, o que é pró-choice? Pró-escolha, você sabe o que é? Sim. É a favor, né, de tirar o bebê da barriga da mãe, de escolher a barriga da mãe. Eles são pró-agenda colorida, da bandeira colorida, do alfabeto inteiro. Eles são a favor de um liberalismo teológico muito grande e uma aceitação muito grande ao pecado, muito grande, e existem os outros que não são nada disso, porém eles são aqueles que têm um enfoque muito grande na palavra justiça social, né? Justiça social não é a justiça de Deus, mas é a justiça dos homens. Então eles fazem justiça através de uma lente em que o evangelho precisa somente de cuidar do pobre, só cuidar do pobre, da cesta básica, da psicólogo de graça, médico de graça, tudo de graça. A igreja precisa de prover. E a mensagem que é pregada no púlpito é só essa. A ênfase é essa. A ênfase não é o evangelho todo por um homem todo, não é a pregação. Ide por todo mundo pregar o evangelho, não. Ide, assim, cuida do pobre. Não que isso é errado, não. A igreja tem que fazer esse papel. Sim. É um trabalho da igreja. É um trabalho evangelístico. É um trabalho da igreja. Esse é um trabalho. Porém, não é um... Eu tenho que ter só esse isso, né? trabalho, o trabalho social, e tenho que também ter o compromisso com o evangelho. Sim. E a igreja sempre fez isso, né? Quem criou os hospitais foram as igrejas. Sim. Orfanatos foram as igrejas. Clínicas de recuperação começou com as igrejas. Melhores faculdades. As faculdades foram as igrejas. Harvard aqui nos Estados Unidos. Toda a educação que hoje a gente tem no Ocidente foi desenvolvida pela igreja. Na Inglaterra, a mesma coisa. O rei King James foi que inclusive tem uma Bíblia chamada Bíblia com o nome do rei James, do King James, porque ele foi um homem que revolucionou o tempo dele, né? Ele começou com as universidades, as faculdades, e ali criou-se, né, a prensa, assim, a ideia de casa publicadora, de livros, de Bíblia e tudo, foi através desse momento na história, né? E foi a igreja que criou tudo isso. Isso, desculpa te cortando, isso para a gente ver a importância que a igreja tem no Estado e na comunidade, que a igreja vive no mundo cultural, e quando a igreja está fazendo o papel da igreja, que é representar Cristo, ela tem esses benefícios que acontecem no mundo, porque para você ver, o hospital, até mesmo no Brasil, várias igrejas, eu não me lembro agora o estado, mas diversas igrejas, diversos hospitais no Brasil foram construídos através da igreja. A ideia de sistema bancário veio da igreja. O desenvolvimento, por exemplo, as várias igrejas que tinha em várias localidades, havia transporte de valores de doações de um lugar para o outro. E aí, como as igrejas que auxiliavam as pessoas, acudiam as pessoas, ajudavam, fazia todo esse trabalho social, os recursos que saíam dos irmãos iam para um orfanato, iam para um hospital, iam para uma associação, né, de caridade, iam para uma escola para poder financiar novos padres, novos pastores, novos ministros do evangelho. Então, a sociedade ocidental a qual nós conhecemos hoje é uma sociedade ocidental que se iniciou pela igreja. A igreja foi quem construiu a sociedade ocidental. A política, a ideia política, que é uma mistura da nossa visão greco-romana, né, de política. Por exemplo, a palavra Senado vem de César,
né? Que o sinédrio judaico, o senado, uma das traduções da palavra senado é de sinédrio. Roma copiou, entende? Ou seja, era um governo, um clero. Quando a gente fala sinédrio, era o máximo do governo judaico da época. Ou seja, a palavra senado vem da tradução dessa. Então, as leis orgânicas da sociedade, que regem a sociedade nos Estados Unidos, no Brasil hoje, vêm de onde? Vem da Bíblia. Os pilares, os fundamentos vêm da Bíblia. Então, ou seja, a igreja, os cristãos construíram a sociedade ocidental. Não foi a política, não foi os governantes que construíram a sociedade ocidental, porque até então não havia governo organizado, certo? Então, é por isso que muitas pessoas confundem muito. As pessoas acham que a igreja precisa de ser submetida ao Estado. Não. O Estado que precisa de ser submetido à igreja, se a gente for olhar assim. E sempre foi assim. Tanto é que os judeus nunca se submeteram a Roma, a não ser quando se tornaram escravos, né? Então, nós precisamos de entender isso. Por exemplo, em Israel existe um governo, existe primeiro-ministro, existe presidente, existe deputados, existe tudo. Porém, a religião judaica não se submete ao Estado em momento nenhum. Entre a religião, por exemplo, muito ficou conhecendo aí aquele último primeiro-ministro aí, Benjamin Netanyahu, que ficou muito famoso entre os brasileiros. Sim. Também. E tudo, ele é muito querido, né? Teve lá, tem lá seus problemas lá, enfim. Mas ficou muito famoso, tá? Entre os brasileiros e no mundo inteiro. Entre o governo de Israel e o judaísmo, entre um e outro é o judaísmo, entende? Então essa é a visão que eles querem distorcer de nós cristãos, nos fazendo entender que o nosso cristianismo precisa de ser subjugado pelo Estado. Pelo contrário, o cristianismo não pode ser comparado ao Estado. Porém, o cidadão, ele faz parte do Estado. Ele faz parte da sociedade. E quando, voltando lá em 1680, quando August Frank criou uma doutrina dentro do pietismo chamado pietismo cristão, ele criou essa doutrina dentro do pietismo, que era a separação entre o Estado e a igreja. E essa doutrina fez muito mal, porque os cristãos alemães, que eram largamente protestantes, eles exportaram essa ideia de separação do Estado e da igreja durante muitos anos. O que não aconteceu na Inglaterra. O que aconteceu na Grã-Bretanha? A rainha submetia-se assim, o rei se submetia a quem? A Deus. A Deus. God save the Queen. God save the King. Né? Por exemplo, a rainha Elizabeth morreu agora. Quando foi o anúncio que ela morreu, fechou os olhos assim, ó, está morta a rainha da Inglaterra. Sabe o que todo mundo começou a gritar lá na Inglaterra? God save the King. God save the King. Ela nem tinha sido sepultada. Por quê? Porque é assim que se conduz o cristianismo. O cristianismo está acima do Estado. E por isso que a coroa, uma das coisas que a coroa precisa de conservar e deve conservar é exatamente a soberania de Deus. Tá? Então, muito importante entender, somente traçando esse paralelo, porque muitos cristãos confundem essas coisas. Tipo, política, a política partidária, que é a política de partidos, a política social, que não tem nada a ver com política de governador ou senador nem nada, cultura e a religião. Né? A nossa prática do cristianismo não está atrelada a nenhuma dessas coisas. Nós somos cidadãos, temos escolha e nós escolhemos a partir de quem? Dos nossos filtros, que é a palavra de Deus. Então eu vou escolher um candidato baseado naquilo que são os valores bíblicos. Né? Então hoje a crítica do lado de lá, da outra margem do rio, é de que nós não temos o direito de exercer a nossa cidadania votando em um candidato, e não só nós, o povo inteiro. Então essa transformação está acontecendo no Brasil, é muito boa. E o que o lado de lá hoje quer, é por isso que eu glorifico a Deus a todo tempo em tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Porque o nosso país está passando por uma libertação, um awakening, sabe? Um despertamento muito grande, e está vendo que o lado de lá, da outra margem do rio, da margem esquerda do rio, a margem esquerda do rio enganou os cristãos durante muitos anos,
Vocês têm noção de quantos anos que a esquerda enganou os cristãos? Nossa. Quantos anos que a esquerda está no poder? Vocês imaginam? 15, 16. 15? Se for colocar com os outros partidos que já estavam também no poder e é tudo mesclado, dá quanto tempo? Uns 20, 30? 25 anos. Há muito tempo. 25 anos. Ou seja, quem tem 25 anos não conhece outro partido. Não conhece nada a não ser a esquerda. Por isso que uma grande faixa etária entre os 20 e os 30 anos são aquela galera que vota exatamente na margem esquerda do Rio. E isso está tão grande hoje em dia, está no meio cultural no mundo, eu posso dizer assim, porque quando você vai ver as grandes universidades, ou posso dizer até as maiores universidades, todas, isso está tomando conta completamente, né? Dos professores, dos alunos. Você vê que a maioria hoje em dia, tudo tem esse pensamento ideológico. Essa foi um nome chamado Antônio Gramsci. É um filósofo italiano, marxista, que ele veio com uma abordagem diferente do marxismo. Ele entendeu que a revolução não seria mais armada, tá? Não iríamos mais perseguir cristãos, matar cristãos, aprisionar cristãos, mas nós iríamos infiltrar na sociedade, nas escolas, e nós iríamos distorcer o pensamento de todos aqueles que estavam sendo educados, e aí eu ia causar uma transformação na sociedade. Então a sociedade brasileira hoje, e aí esse ponto que eu queria tocar e mostrar para vocês, que o brasileiro ainda é um brasileiro gramscista, ou seja, ainda é um brasileiro com pensamento marxista, porque culturalmente falando, o Brasil ainda respira áreas de marxismo cultural. O Antônio Gramsci trouxe a ideia de marxismo cultural. É o marxismo de Paulo Freire, que é considerado patrono da educação brasileira. Então, tá, imagina nós, tá? Eu tenho 41 anos, você já passa dos 30. Qual a idade? Nem cheguei no 30 ainda. Então tá bom, ela tem 19 anos de idade. Não, eu tenho 29. Chegou, enfim, vocês estudaram no Brasil. Sim. Todos nós estudamos com professores gramscistas. E eles também foram sem saber. Por quê? Porque eles foram educados e formados à la Gramsci, à la Paulo Freire. Sem saber, nós ainda temos muito disso em nós. É por isso que nós não conseguimos enxergar e entender a liberdade. É por isso que o brasileiro consegue viver muito facilmente em qualquer estado americano que seja governado por um democrata. Tá? Agora, dificilmente um americano conservador conseguiria viver dentro de Nova York, por exemplo, ou dentro de Los Angeles, ou dentro de Boston, ou dentro de Chicago, por exemplo, que é muito ruim também. Por quê? Ou de Washington até que não. Mas assim, as políticas públicas da esquerda que são executadas dentro dos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos sendo um país extremamente livre, está causando danos irreparáveis na sociedade americana. E quando a gente fala do americano, eu trazer para o brasileiro. Para nós é fácil, por quê? Porque quando nós fomos ensinados, nós não fomos ensinados como eles aqui são ensinados. Né? De que é Deus, família, a sua pátria e a propriedade individual. Entendeu? Esses são os 4 pilares. A minha família é o meu Deus, a minha família, o meu país e a minha propriedade são algo invioláveis. E o Estado, ou seja, o país, precisa ser pequenininho, não tem que ser grande, querer ser um dragão. Por exemplo, a Suprema Corte Brasileira só tem aquele poder todo que ela tem porque foi dada a ela. Que os deputados e os governos... Por que muitos brasileiros colocam na figura de presidente uma imagem de paizão? Vocês lembram quando o Lula era presidente? Uhum. Todo mundo tinha aquela paixão pelo Lula. O Lula era aquele cara... Lula lá, Lula. O Brasil dá salve, bababá. Por quê? Porque ainda o brasileiro ainda respira aquele saudosismo por um figurão, por alguém que é aquele grande cara. O que não acontece nos Estados Unidos. Hoje você vê pessoas que criticam o presidente, criticam muito. Não existe aquela idolatria a uma pessoa. Porque até o republicano critica o Donald Trump. Hoje também está acontecendo muito isso no Brasil, né? Sim. Hoje mudou. Graças também... Está mudando, sim. Pela rede social. Que a rede social tá dando... Tem muita voz, né? Muito anônimo voz. Exatamente. Aqui tá um anônimo que está falando. Estamos 3 anônimos que estamos falando. Estamos falando sobre religião. Então não somos mais anônimos, política, gente. Cultura,
Conversa difícil. Faz bombar aí, pessoal. Estão ouvindo? Faz bombar isso. Estamos tendo conversas difíceis. Por isso que é tão importante um cristão tá na política. Estar na política, entender política e procurar aprender política. Posso complementar esse pensamento? Com certeza. Vocês vão me perguntar mais. Na política, na literatura, na cultura, na música, nas universidades. Sim. Em todas as áreas. Sabe por que tem ganhado tanto espaço, assim, toda essa teoria, tudo isso que você estava explicando pra gente aqui agora, Ricardo? Por conta, infelizmente, principalmente, eu cresci numa cultura, assim, aonde que falava que ser cristão, quando vai pra política, você vai se corromper. Eu cresci numa cultura, até que eu não, mas eu peguei as minhas tias, eu já ouvi falando que a pessoa, quando estudava, a pessoa se desviava. Por muito tempo, a igreja era... A letra mata, o espírito vivifica, né? Por muito tempo, a igreja bloqueava quem estudava. Sabe? Poxa, quantas pessoas que poderiam hoje ser um grande doutor, um grande político, sabe, com conhecimento... E não foram por conta, querendo ou não, a igreja, a cultura da igreja, que também a igreja também é uma igreja, mas também cada igreja tem uma cultura. Que essa cultura bloqueou a pessoa dela adquirir o conhecimento, sabe? E quando falta o conhecimento intelectual, esse é o outro problema, que é o quê? Que as pessoas que têm um conhecimento intelectual, eles aproveitam e se fazem mal. Que nem tu estava dizendo sobre o marxismo e está crescendo. É a revolução silenciosa. A revolução silenciosa, ela é um grande perigo para a nossa sociedade. Grande perigo para as nossas igrejas. A revolução silenciosa, ela tem um impacto muito grande em quem? Os nossos filhos. Terrível isso, né? Nos nossos filhos. E essa revolução silenciosa... olha só, pensem comigo algo aqui, tá? Se tiver dando algum problema na gravação, alguma coisa, vocês podem me falar. Não, tá tranquilo. Pensem. A gente só estava com medo, tá tudo tranquilo. Gente, desculpa, aí a gente dá esse pausa, porque tivemos um problema gravíssimo com a gravação. Tá no YouTube, já está sendo gravado. Benção demais. Great. Então vamos continuar. Bom, beba água. Eu vou dar... Olha só, veja só o exemplo, tá? 29, 33, 41. Vamos lá. Em 1964, houve uma intervenção militar no Brasil. E a intervenção militar no Brasil foi para poder acabar com o comunismo. Vocês sabiam disso? Sim. Porque o povo foi pra rua e falou, não queremos comunismo. História do Brasil aqui, hein? Venha pra rua. Beleza, os militares foram pra rua e tomaram o Brasil. Por isso que muita gente fica falando artigo 142 e chama os militares de novo, enfim. E foi pra acabar com o comunismo, ok? Foi pra isso. O comunismo acabou no Brasil? Se nós formos olhar pela questão política, sim, acabou. Mas ainda tem as ramificações. Ou não? Depois, porque a ditadura militar, o governo militar acabou em 85. Acabou o comunismo? Acabou. Entre 64 e 85 acabou o comunismo? Foram 21 anos de governo? Acabou o comunismo? No Brasil? Eles assumiram o governo do Brasil, depuseram o presidente para poder acabar com o quê? Com o comunismo. O comunismo acabou no Brasil? Sim, acabou. Não. O comunismo não acabou no Brasil. O comunismo acabou no Brasil? Não, o Brasil não é um país comunista. Mas espera aí, nós temos algum partido chamado Partido Comunista Brasileiro? Então. Sim. Nós temos Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista do Brasil. Sim. Nós temos partidos socialistas e comunistas no Brasil. O governo de 64, esse período, né, de administração dos militares, era para poder acabar com o comunismo, certo? Eles acabaram com o comunismo. Quando acabou, tá, a ditadura no Brasil, chamada ditadura, que não foi bem uma ditadura, mas quando terminou o governo militar no Brasil, decretou o final ali, né, com o presidente Figueiredo, João Figueiredo,
A maioria dos políticos de esquerda a maioria dos caras que eram comunistas, eles desceram no Brasil. Eles voltaram pro Brasil. Tava todo mundo exilado. Por exemplo, Leonel Brizola. Foi Leonel Brizola que recebeu dinheiro de Cuba, da mão de Fidel Castro, para poder armar os revolucionários, para poder sair matando no pessoal no Brasil. A revelia. Foi nessa que a Dilma foi presa? E ele foi um político. E sim, a Dilma Rousseff era assaltante de banco, irmão. Sim. Ela foi presa fichada, não tô mentindo. Gente, cristãos, vocês não sabiam. Vocês tiveram uma presidente, a presidenta, né? Ex-presidiária. Gente, o José Disseu... Ela já tá acostumado com esse presidiário. Não, José Disseu, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro do Lula, um cara fortíssimo. Ele tem um codinome de Daniel. Esse cara, ele é um agente. Ele não é nem um ministro, não. Ele foi treinado pela inteligência cubana, que é a mesma inteligência da KGB, mesmo método da KGB de infiltração comunista. São comunistas no Brasil. O comunismo nunca acabou no Brasil. O comunismo foi só diminuindo ali o jargão comunista. Mas o marxismo continuou. Por quê? Porque o marxismo mudou de alvo. O alvo dos marxistas foram as universidades. O alvo dos marxistas foram as igrejas. O alvo dos marxistas foram os livros. A classe falante. Por que a classe falante brasileira de atores é tão de esquerda assim? Por que os jornalistas são tão de esquerda assim? Já vem da universidade, né? Por quê? Por que vem da universidade? E por que a universidade se tornou esse lugar? Um dos professores. A Revolução Silenciosa de Antônio Gramsci, que se chama, escuta essa palavra, marxismo cultural. E você disse, então, que isso aí tem entrado nas igrejas através dos intelectuais que estão indo buscar o conhecimento. Uma pequena classe falante teológica pastoral no Brasil, que tem uma bagagem teológica e uma bagagem literária muito grande, que foram que fundaram universidades e faculdades de teologia, começaram a dar aula de teologia e formar pastores, formar novos professores, autores de livros, escritores e todas as pessoas, essa classe falante de esquerda. O que você fala que é uma pregação marxista? Uma pregação marxista é uma pregação que tem uma ênfase sempre no homem, sempre na ideia de que se o homem não fizer um trabalho social ou ele for suportivo, né, der apoio aí, apoiar uma agenda, por exemplo, de alguma ideia voltada para a questão da justiça social, a igreja é uma igreja ineficiente. Aí você precisa de ter uma igreja, por exemplo, você tem que ter uma igreja negra, você tem que ter uma igreja com uma teologia negra. Tem igrejas no Brasil que chama Comuna do Reino. Comuna do Reino. Tem igrejas, tem por exemplo, FEPLA, Frente Evangélica pela Liberação do Aborto. Sério? Sim, eu vou mostrar para vocês aqui, e se vocês quiserem, enquanto a gente for falando esses nomes, depois eu te dou algumas imagens para vocês poderem ver. Então, nós temos no Brasil uma classe que escreveu livros ali na década de 90, autores, muitas pessoas que têm o pensamento de esquerda. Por exemplo, você sabia que a missiologia brasileira, ela tem muito marxismo dentro da missiologia brasileira? Vários missiólogos e professores de missiologia e de teologia missionária no Brasil, a maioria deles são... pega hoje assim, olha só, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo maior hoje de um cara muito conhecido, que ele ainda continua sendo muito falante, chamado Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo Ramos, ele é um teólogo muito respeitado no Brasil. Ele foi professor de muitos pastores jovens, abaixo aí de 40 anos, aí, até 45, 50 anos aí. Muitos pastores tiveram aula com o Ariovaldo Ramos. É um cara muito respeitado no meio intelectual da literatura, né, cristã brasileira, teologia e tudo. Enfim, é um cara que teve dando aula em várias universidades. Esse cara é um cara extremamente subversivo. Ele criou um evento chamado Missão na Íntegra, para poder falar da missão integral, que é uma teologia
com leituras marxistas dentro da igreja cristã evangélica brasileira. Esse cara é um cara da classe falante. Imagina a quantidade de amigos desse cara. Por exemplo, tem um vereador, acho que ele é vereador de São Paulo, já foi deputado estadual, chamado Carlos Bezerra, pastor, se não me engano, da Igreja da Graça, São Paulo, muito conhecido aí. É um cara que é amante das agendas da ONU, é um cara que assim, tem um apreço muito grande por essa ideia do evangelho da justiça social. Então, tudo que esses caras postam é, por exemplo, alguma coisa voltada, por exemplo, para orfanato, para jovens, para agendas sociais. Tá? Você não vê esse cara falando de obra tal, não. É orfanato tal, é pista de skate tal, é centro de dignidade e assistência social. É tudo voltado para uma questão de justiça social. É para poder focar naquela classe menos instruída da população e mostrar para eles que eles estão fazendo um trabalho social relevante, para que aquele trabalho social relevante, por ele ser cristão, o foco e a ênfase tem que estar ali. E que quem fala fora daquilo não é cristão, e segundo, são cristãos que não estão nem aí para os pobres, para os desabonados, para a viúva, o necessitado. E isso não é evangelho. De novo, a gente precisa de se preocupar, sim, com a parte de assistência social. O que dizem Atos dos Apóstolos? Que as pessoas traziam suas rendas, suas heranças, fazendas, tudo que eles tinham, os bens, e entregavam nos pés dos apóstolos para que fosse distribuído entre os irmãos, para que não houvesse necessidade nenhuma ali, né? E isso está escrito em Malaquias também, para que haja, né, mantimento na casa. Ok, ótimo. Porém, chegaram os outros apóstolos e tomaram a decisão. Alguém vai ter que ficar responsável por isso aqui, porque isso aqui é só uma parte. Sim ou não? Alguém vai ter que ficar responsável por isso, porque a gente tem que pregar o evangelho. Então, o evangelho dessa turma é um evangelho de uma janela, um recorte só. Evangelho da justiça social. E aí, a maioria dessa galera hoje, você vê essa galera apoiando as agendas da esquerda. Por exemplo, nomes. Ricardo Gondim. Ricardo Gondim é um dos caras hoje que ele é um cara que distribui o marxismo para todo lugar, porque ele é um teólogo liberal. Ele é um teólogo progressista. Ele é o teólogo que abraça as ideias e as bandeiras da comunidade, né, do alfabeto, começando com L. E essa comunidade hoje, lá dentro, é tratado como pessoas que hoje podem fazer parte de cargos eclesiásticos. E em breve, pode ter certeza, ele vai ordenar algum pastor, alguma pastora que seja, né, da comunidade e vai dar base para que essa pessoa seja uma pessoa que tenha servido lá dentro. E esse cara é o mesmo cara que estava fazendo live com o Lula uns tempos atrás. Ariovaldo Ramos, a mesma coisa. E aí a gente tem, por exemplo, pessoas que, lógico, eles não estão do lado do Lula porque não querem ter colocado as suas imagens com um cara que cometeu corrupção. Então, por isso, eles fazem alguma separação. Muitas pessoas não apoiam diretamente o Lula, mas indiretamente sim. Ed Renekiewicz é um deles. Ed Renekiewicz é um cara extremamente pensante. Os professores que têm um contato, os professores de teologia, de seminário teológico, que estão ali envolvidos junto com Ed Renekiewicz, são caras que estão dando aula em faculdades de São Paulo, são pessoas que estão ali dando seminários do Brasil inteiro. E essa turma está formando uma gama de gente com pensamento de esquerda e universalista, porque o discurso do Ed Renekiewicz, eu tenho que admitir, o cara é um baita de um pregador, porém ele é um cara extremamente subversivo e persuasivo. E ele passa uma mensagem de universalismo, love and peace by everybody, like you too. Imagine all heaven, como John Lennon, brother. Então, você entendeu? Então, esse é o perigo que o evangelho no Brasil corre se as pessoas não acordarem. Verdade. Deixa eu falar contigo, pastor. A gente se encontra numa linha muito estreita, porque a gente está vendo a igreja fazendo um trabalho da igreja e comunidade, que é algo importante, é algo que a igreja tem que fazer, o trabalho da igreja e a comunidade, esse trabalho social. Portanto, eu tenho que ter esse compromisso de ter esse trabalho, mas que eu não distorço a palavra de Deus, o evangelho. Eu não diminuo, porque aí eu vou estar diminuindo, eu vou fazendo um recorte da palavra e usando somente aquele enfoque. E aí eu boto aquela lente, e aí eu vou pregar para você, eu vou pregar para você, eu vou pregar para outras pessoas somente com aquela lente. E aí eu vou insistindo na mensagem. Quando a gente repete muito aquilo, se torna
um alvo a ser perseguido. Né? Entendi. Pastor, a gente já está com 1h14. A gente vai estar encerrando. Traz uma mensagem pra gente, pro povo aí que vai estar ouvindo esse podcast, que vai sair, já está no ar, ao vivo. Deus a gente vai abençoe postar pra esse vocês salve, mais vou estar tarde. postando também mais tarde. E traz uma mensagem pra gente, pastor. Eu quero que você volte mais vezes, fazer o convite. Você ficou assustado hoje com tudo que aconteceu, mas eu estou fazendo o convite para você voltar mais vezes, a gente ter Um bate-papo, porque Um tem bate-papo. muito o Se que Se a minha aprender, esposa né? deixar, eu volto. Cristo. O nome dela é Alba. Manda um recado Qual o pra nome ela. dela? Olha para aquela câmera, chama ela Albany. Alba. Alba. Oi, Alba, tudo bem com você? É um recado aqui de todo carinho. Eu te peço desculpas por a gente ter tomado todo sábado sua esposa Seu aqui. esposo em família. Mas você também está convidada para estar aqui com a gente no próximo episódio, porque a gente tem muito que aprender ainda Falar de com o casamento. Ricardo. Fala, tem muita coisa boa pra gente ouvir, pra gente aprender aqui com vocês. Amém. Tenho certeza. Obrigado. Qual câmera? Essa é a tua, pastor. Aquela lá? Obrigado vocês por terem me convidado. Né? A gente teve alguns contratempos aí, mas Deus é bom todo o tempo. Todo tempo. Todo E- tempo Deus é bom. Eu não sei se vocês vão lançar antes, né, desse momento de eleições aí. Sim, eu vou lançar antes. E eu quero olhar para aquela câmera e quero deixar um recado para cada um de vocês cristãos, meus irmãos, minhas irmãs, de todo o Brasil, de todo lugar do mundo que você está me ouvindo agora. Eu tenho a certeza de que Deus fez, a promessa que Deus fez para o Brasil, Ele vai cumprir a promessa para o Brasil e para cada um de nós. E o Brasil realmente sim será um celeiro para muitas nações. Já é um celeiro fornecendo alimentos para o mundo inteiro. Mas o Brasil será conhecido como um país muito grande no Evangelho. Já é e continuará sendo muito mais. E Deus, ele tá fomentando e dando forma para que a justiça dele seja estabelecida no nosso Brasil. E que eu e você estejamos atentos para aquilo que Deus está fazendo no nosso país nesse momento. E que nós não percamos a oportunidade e de entender que aqueles que são inimigos dos cristãos, inimigos daqueles que querem pregar o evangelho, porque nós não queremos que as nossas igrejas sejam fechadas amanhã, nós não queremos que ninguém bata na porta das nossas igrejas e falam para nós o que a gente pode falar, o que nós não podemos falar, e jamais permita que a sua voz seja calada. Porque o inimigo sabe quão poderoso é um homem de Deus com o microfone na mão. Ele pode transformar o mundo inteiro, porque a mensagem que mais incomoda o mundo e o inferno e os seus demônios é a mensagem do evangelho. Então que nós nos levantemos, que nós possamos interceder juntos pelo nosso Brasil e não desista, porque muitas são as pessoas que querem que o nosso Brasil se torne um escravo de outras nações, mas o nosso Brasil será conhecido como um povo brasileiro que leva o evangelho e arrasta multidões para todas as nações, e que o fogo do Senhor que está sobre o Brasil, que está sobre a nossa vida, que ele possa invadir a América, que ele possa invadir todas as nações da terra, e que todos conheçam o Senhor a qual servimos, o Senhor que sim, Deus é também sim brasileiro, ele é de todas as nações, e ele é brasileiro, e ele é nosso. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, não desista de lutar. Um beijo no teu coração. Isso aí, gente. Muito obrigada por você ter assistido até aqui com a gente. A gente gravou esse podcast com muito, muito carinho para levar informação para você. Então já compartilha, porque notícia boa é notícia compartilhada. Eu quero ver muito compartilhamento aqui, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Vejo vocês na próxima, né? É isso aí, te vejo vocês na próxima. Deus abençoe, inscreve no canal, compartilha. Saiba de uma coisa, a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Jesus. Deus abençoe, Amém. fica com Deus e Tchau, amém. gente. Tchau, tchau.